Que horas são? Já 8 e pouco já. Boa noite, amigos, irmãos, irmãs, de estudo e de aprendizados. Que Deus nos ampare, que Jesus nos proteja sempre nessa caminhada. Eu fico aqui no aguardo. Boa noite, Daniela, tudo bem? De que alguém me diga se a imagem está boa, se a sonoridade está boa. Tá ótimo. Tudo bom, filhote? Já melhorou bastante já. Cadê o Bebeco? Nós vamos iniciar o nosso aprendizado, primeiro dando o seu título, que é bastante interessante. O processo reencarnatório alonga-se até a adolescência. Reticências. E vamos agradecer ao Pai a oportunidade renovada neste início de inverno brasileiro, que esse ano parece que vai ser inverno mesmo de verdade. Agradecer aos espíritos amigos, tutores, protetores, agradecer a Jesus por toda a semeadura de luz que acompanha os nossos passos ao longo de nossas jornadas. Agradecer a Deus, o digníssimo Criador de todo o universo, não apenas da Terra, como ainda muita gente diz, mas todo o universo. E Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas. O que quer dizer que há muitos planetas graduados segundo a nossa própria evolução, aguardando-nos o desprendimento da Terra, a solução dos seus problemas, a solução dos nossos problemas, a fim de que possamos encarnar em outros planetas em melhores condições que esse aqui. Ou simplesmente aguardarmos o processo de mundo de regeneração se assentar no tempo e no espaço, e aí podemos avaliar se poderemos continuar ou não. Então elevemos uma prece ao alto, agradecidos pela oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso estudo dessa noite, dia 20 de junho de 2025. Que bom, boa noite, Edna. Tudo bem contigo? Eu vou repetir aqui o título do nosso estudo dessa noite. O processo reencarnatório alonga-se até a adolescência. E essa afirmativa parece ir de encontro àquilo que nós sabemos, né? Que o processo reencarnatório vai até os 7 anos de vida do espírito recém-reencarnado, né? Mas vejamos aqui a afirmativa de Manuel Filomeno de Miranda, que reitera com meridiana clareza: o processo reencarnatório embora haja terminado aos 7 anos, ele se vai fixando lentamente até o momento da transformação da glândula pineal, que é essa danadinha que nós temos aqui, e que os esoteristas, que os místicos chamam de terceiro olho, né? Essa glândula, na verdade, ela é a veladora do sexo, né? Então, o que nós temos que raciocinar em cima dessa informação? De que o processo reencarnatório se alonga até a adolescência, né? Nós já vimos dentro do campo da psicologia, dentro do campo até da pedagogia, dos relacionamentos humanos, de pessoas até que nós conhecemos, que espíritos recém-reencarnados, já na idade adolescente, eles demoram-se para assumir a maturidade desta vida atual. Eles como que vagueiam entre uma condição e outra, sem coragem de assumir essa ou aquela posição em relação a si mesmo no seu processo evolutivo, né? É dessa maneira que o processo reencarnatório ele vai se fixando lentamente na criatura, até que chega esse momento de transformação da glândula pineal, que vai exigir do reencarnante uma postura de maturidade. Porque quantas vezes nós vemos na vida os chamados conflitos de gerações, os chamados conflitos de jovens que não querem assumir a sua maturidade, porque assumir a maturidade exige de nós uma tomada de posição diferente daquela que nós vimos vivendo até o final da adolescência. Porque nós brincamos na primeira infância, na segunda, na terceira infância, e mesmo nessas fases nós vamos aprendendo coisas, porque nós vamos para as creches, porque nós vamos para as escolas chamadas de EMEI, né? Que são escolas
escolas preparatórias para que a gente possa entrar no primeiro grau, que são, na verdade, escolas que preparam a nossa socialização ou ressocialização, porque espíritos imortais estamos retomando o caminho. Então, esse processo ele vai se esticar até que a gente assuma a própria maturidade, que deixe de ter medo de enfrentar o mundo do jeito que o mundo é. Nós temos uma péssima mania de criticar o mundo. Mas o mundo que nós vivemos é fruto de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa imperfeição, né? Então, se nós nascemos em países como é que eu digo assim, de estruturas, de pequenas estruturas, um Suriname, por exemplo, que é um país de estrutura econômica, vamos dizer assim, fraca, né? Que depende de tudo dos outros países, né? Se nós saímos desse país e fomos a um outro país chamado de emergente, ou mesmo um país mais desenvolvido, nós teremos dificuldade de adaptação, de entender o que é a vida daquelas pessoas ali. Assim é a nossa reencarnação. Por isso que a bondade divina estica a nosso favor, para o nosso bem, esse processo reencarnatório até o final da nossa adolescência, né? Para que a gente entenda, ou melhor, para que a gente aproveite melhor o caminho, para que aproveitemos melhor o processo, né? Para quando saltarmos da adolescência para a maturidade, estejamos realmente em condições psicológicas, emocionais, espirituais, humanas, de assumirmos a nossa maturidade. Por isso que nós vemos pessoas que estão com 50 anos de idade e vivem brincando. A vida não tem que ser uma seriedade constante e pesada, não. Nós temos direito a sorrir, até a brincar, mas nós temos que conhecer. Boa noite, Lincoln, tudo bem contigo? Temos que conhecer a nossa responsabilidade e assumir essa responsabilidade. Nós não podemos passar a vida brincando, porque nós viemos a esse mundo evoluir, crescer. Se nós formos ficar brincando, para onde vai a nossa evolução? Então, nós temos que pensar em tudo aquilo que o aprendizado espírita, que o espiritismo nos oferece, para tirarmos dessa oferta aquilo que nós entendemos de melhor, para em cada vida melhorarmos a nós mesmos, né? Geni, boa noite, tudo bem contigo? Então veja aqui, o nosso primeiro parágrafo. O processo da reencarnação requer sejam feitos estudos acurados por embriogenistas, biólogos e psicólogos, de modo a poderem penetrar em seus meandros, ou seja, nos meandros da encarnação, da reencarnação, que, evidentemente, os nossos estudiosos ainda ignoram a estrutura psicológica do espírito que está reencarnando. Ele não apresenta isso de pronto. Acabou de nascer, nós sabemos quem ele é. Ele vai manifestar todo o seu aprendizado do passado,
Não. Ele vai gradualmente se mostrando, aprendendo ou se escondendo, participando ou não. Ele vai mostrar para a gente a condição que ele está. Mas isso é um processo demorado. Não é da noite para o dia. E se nós tivéssemos no movimento espírita, e provavelmente tenha, eu nunca participei de um, né? Mas provavelmente tenha, um estudo entre os espíritas sobre a reencarnação e todas as suas consequências para os pais, para os irmãos, para a sociedade, para a escola, para o aprendizado profissional, né? Nós conseguiríamos enriquecer o entendimento das pessoas com relação ao seu retorno. Porque nós estudamos o livro dos Espíritos, né? Da volta do espírito ao mundo corporal. É o título. Nós estudamos ali as consequências, o que o Kardec nos apresenta, e só. Miriam Antonieta, boa noite, tudo bem com a senhora? Então, quando nós, no movimento espírita, conseguimos isso, nós vamos entender, por exemplo, como ajudar um espírito que chegou aqui com deficiência física, com deficiência mental, com deficiência de sentimentos, de psicologia, porque nós estaremos atentos ao estudo do processo reencarnatório, tanto de quem vem do mundo espiritual para cá, quanto daquele que aqui se instala e vai se desenvolver. Quando nós abarcarmos tudo isso e colocarmos na mesa das nossas necessidades de luz, nós vamos realmente enriquecer a nossa relação com os nossos filhos. Não vamos nos enganar, por exemplo, com aquela criaturinha que chegou e ele não gosta muito do pai, ou ele não gosta muito da mãe, ou ele não gosta de um ou de outro irmão. Por que isso? São coisas que nós podemos descobrir estudando esse processo de reencarnação dentro da embriogênese, da biologia e da psicologia. Nós podemos descobrir isso, né? E ajudar aquela criatura a perceber que esses sentimentos negativos que ele já está ostentando desde cedo pode prejudicá-lo no amanhã. Pode prejudicar a sua relação com seus pais. Pode prejudicar a sua relação com seus irmãos. Então, a divina providência permite que, além dos 7 anos de idade, nós possamos esticar esse processo até a adolescência. E quantos de nós passamos por essa experiência desapercebidos de que isso acontece? Acontece conosco. Nós ficamos preocupados aqui, né, que o filho herdou do pai. Não se sabe o que, mas todo mundo fala isso. A filha herdou da mãe. Também não se sabe o que, porque, como é que se diz? O pai e a mãe são espíritos reencarnados. Viveram e vivem dentro dessa estrutura de imortalidade. O corpo não vai oferecer aos pais que ele consiga conduzir os seus filhos psicologicamente com coisas oriundas do seu corpo. Não. Ele tem que buscar o conhecimento da psicologia. Ele tem que saber as estruturas da biologia que nós estamos envolvidos, para que ele possa ajudar esse filho.
Então, a embriogênese, por exemplo, ela é um estudo do embrião humano desde a fertilização até o nascimento. Para nós, passa desapercebido. Homem e mulher se juntam, mantêm uma relação, há uma fecundação e pronto. Vai esperar por 9 meses para saber como essa criança vai chegar. Agora, hoje nós já sabemos, em pouco tempo, qual é o sexo que a criaturinha vai como é que se diz? Vai se apresentar. Mas e o psicológico dessa criança? E, como se diz, até onde a biologia do corpo vai lhe oferecer faculdades, facilidades ou dificuldades. Nós precisamos entender isso para poder saber em que pontos existe fraqueza, em que ponto existe grandeza daquela criatura que acabou de reencarnar, né? Vocês me perdoem, mas eu estou meio avariado hoje. Com a questão da garganta, né? Então, o pai permite, até a adolescência, nós tenhamos mais um tempo para nos prepararmos, em termos de maturidade, em termos de alcance, em termos de conquistas, né? Em termos principalmente de adaptação nesse mundão de prova e expiação que nós estamos vivendo. Porque o espírito reencarna, né? Ele... Boa noite, Valdemar. Ele escolhe, com a permissão dos céus, né? Com a permissão do alto, os seus pais. Para que haja essa escolha, ele vai ver, antes da reencarnação, como esses pais vivem. Ele vai até medir o grau de afinidade que existe entre aqueles pais naquilo que aqueles pais fazem. Então, ele não chega aqui deserdado de todas as informações. Não, ele tem essas informações. Só que ele entrou num processo de esquecimento. Ele vai sentir na alma, né, de modo subjetivo, o que são essas informações. Mas ele não sabe traduzir em palavras aquilo que ele sente. De repente, ele aceitou reencarnar com um pai que lhe é adverso espiritualmente, que não o entende psicologicamente, nem artisticamente, nem profissionalmente, coisas desse tipo. O espírito sabe. Mas, em relação ao amor à mãe, aos irmãos que já estão, né, ele vem enfrentar essa batalha. Porque vai transformar-se numa batalha. A falta de afinidade entre duas pessoas que vivem de gerações conectadas, vamos dizer assim, o pai está numa geração, o filho está em outra. Mas há uma conexão, a conexão moral, a conexão espiritual, a conexão psicológica de uma geração em relação à outra. E o espírito recém-chegado, ele percebe essas coisas, né? E nós temos que estar atentos para podermos usufruir dessa situação da melhor maneira possível, fazendo com que dessa relação surjam benefícios para ambos os lados, para o filho recém-chegado, para o pai que é novo na área da paternidade, né?
Então, vejamos aqui, repetindo. O processo da reencarnação requer sejam feitos estudos acurados por embriogenistas, que hoje são embriólogos, né? Biólogos e psicólogos, de modo a penetrar nos meandros, né? Que eles evidentemente ignoram. Fato que tem dado margem nessas áreas de estudo a opiniões sem nenhum fundamento, do tipo, o filho herdou do pai isso ou aquilo. Não herda, não tem como, né? Diante essa ausência de fundamento, diante de determinados acontecimentos, porque destituídas do conhecimento das causas, cujos efeitos contemplam essa relação, pais e filhos, né? Então, esse retorno, essa viagem que se inicia, né? O seu ponto de partida é a fecundação. Desde a fecundação até o nascimento, há toda uma viagem a ser percorrida pelo espírito. Em alguns casos, ele percorre essa viagem consciente quase que todo o tempo. Em outros, por injunções necessárias ao seu aprendizado, à sua vinda, ele não percebe nada. Muitos de nós vêm e voltam sem estudar as suas condições psicológicas, sem entender as suas condições psicológicas, sem saber por que está aqui. Por que está com aquela família e não com outra? Entende? Então, algumas vezes eu ouço jovens dizer assim: os meus amigos são a família que eu encontrei pelo caminho, né? Mas isso tem um grau de assertividade, né? De acerto, mas tem também o grau de, vamos dizer assim, eu não digo de perigo, mas de atenção, vamos dizer assim. Porque os amigos, quando você vai ter com os amigos, esses amigos já estão na sua idade. Se é lá pela adolescência, 14, 15, 16, 18 anos, vocês se encontram. Então, o amigo está pronto pela sua família, você está pronto pela família dele. O que há entre vocês? Efeitos da afinidade. Ou efeitos da ilusão, das fantasias, né, das vaidades que nós recolhemos pelo caminho. Então, temos que discernir entre essas opções. Mas o jovem não tem recursos para isso. Ele gosta e pronto, né? E o pai permite que vá mais longe, né? Dando-lhe chance de discernir, de procurar entender, de analisar toda aquela situação, né? Em determinado momento da vida dele, ele vai perceber que ele gosta muito daquele amigo lá, mas o amigo não gosta do seu pai, ou o amigo não gosta da sua mãe. Como assim? Por que o meu amigo não gosta da minha mãe? Porque são trajetórias espirituais diferentes. São ganhos espirituais diferentes. Então, não é uma afirmativa plenamente correta dizer que os meus amigos são a família que eu encontrei pelo caminho. Porque é muito complicado isso, né? Porque nós temos que saber dessa estrutura psicológica. Por exemplo, eu já trabalhei na Ford de 1975 até 1978. Na época, a Ford tinha 11 mil funcionários. E, para mim, parecia muito, se comparado com a humanidade, né? Mas, se alguém perguntar para mim, Mário, você ficou com algum amigo lá da Ford? Eu vou falar que não.
porque não ficou nenhuma ligação. Em outros lugares, empresas menores, a proximidade é maior e a gente guarda por muito tempo essas relações. Assim é com as relações familiares. Assim é com as relações amistosas. Porque as relações familiares e as relações amistosas nós estamos vendo pelo prisma da espiritualidade própria de cada um. Então, o Pai dá essa esticada no tempo para a gente entender, por exemplo, as impressões mais fortes das experiências passadas fixam-se no corpo em formação, através de deficiências físicas e psíquicas, saúde e inteligência, de acordo com o tipo de comportamento que caracteriza o estado evolutivo do espírito recém-chegado. Então, o que cai por terra aí? Punição e castigo, não existe. Nós trazemos no bojo do perispírito todas as nossas experiências e vamos contribuir na formação do nosso corpo. Então, se porventura nós fizemos algumas coisas erradas no passado, né? Essas coisas erradas, como nós estamos vendo aqui, que são as impressões mais fortes, né? Elas vão se fixar no corpo em formação através de deficiências físicas. É por isso que uma criança, eu me lembro, né, conheci pessoas que tiveram filhos, 3 filhos, por exemplo. O 4º veio com deficiência física. Então, aí você percebe que a biologia não tem culpa. Onde é que está a culpa? Onde é que está o erro? Foi feito um cálculo errado, porque o 4º filho de um casal tem que vir nessas condições. E são coisas que nós temos que estar atentos para conhecer o espírito que veio nessas condições. Porque ele é o mais necessitado. Provavelmente vai ser aquele que mais vai dar trabalho para a gente, em termos de relacionamento, né? Então, observa que essas impressões, elas estão, como se diz, calcadas, estruturadas em deficiências físicas, psíquicas, saúde e inteligência, que é o que nós trazemos. Nós sabemos, por exemplo, quem leu Memória de um Suicida vai observar que um suicida que bebeu veneno, por exemplo, ele pegou o veneno, colocou no copo, pôs água e tomou. Esse braço dele, por autopunição dele, por deficiências psicológicas de entender aquilo, ele vai reencarnar com o braço seco. É onde a gente vê criaturas que têm a mão assim no peito, assim, que não funciona aquela mão. Pode ter certeza que essa criaturinha um dia suicidou. E fora tantas outras condições que as pessoas chegam aqui e que a embriogênese, que a biologia e a psicologia podem nos informar. Né? Então, tudo está dentro da condição evolutiva do espírito. Né? Então, veja bem aqui. Lá, antes de vir, estabelecidos os programas kármicos referentes às necessidades de cada ser. Outros fatores contribuem durante a gestação e o parto.
para ulteriores fenômenos psicológicos do reencarnante. Eu me lembro, eu não sei se eu comentei aqui, se eu comentei, me desculpe, mas eu vou repetir, que me parece que está dentro do tempo. Meu filho Eduardo, quando a minha mulher estava grávida dele, uma amiga dela veio aqui em casa várias vezes e prometeu, colocando a mão na barriga da minha mulher, que ela viria para pegar o Eduardo no colo. E até, segundo ela, trazer um presente para ele. O Eduardo reencarnou, passou-se o tempo, eu acredito que ele já estava perto de 1 ano quando ela veio. O que aconteceu? O Eduardo virou o rosto, não queria vê-la de frente. Por quê? Porque ele ouviu aquilo. Então, nós estamos vendo, inclusive na internet, muitos pais, muitas mães que conversam com seus filhos, que quando esses filhos saíram do ventre da mãe, escuta a voz de um e de outro, ele estampa um sorriso maravilhoso. Porque aí ele tem certeza que ele está perto daquela criatura que ele ouvia, que prometeu para ele uma vida de relacionamento positivo, que prometeu amor, né? Então ele fica feliz e fica seguro. E isso se dá em todos os sentidos, em todas as estruturas da nossa vida. Entendeu? Então vejamos aqui, olha. De acordo com a simpatia ou animosidade que vincule o espírito aos futuros pais, estes reagem de forma positiva ou negativa, envolvendo o filho em ondas de ternura ou de revolta, que ele assimila, transformando-se tais impressões em fobias ou desejos, que exteriorizará na infância e poderá fixar indelevelmente na idade adulta. Então, quando nós sabemos dessas coisas, nós vamos ter um maior cuidado naquilo que vamos conversar junto daquela criança que está dentro do ventre de uma mulher, que não nos enxerga, mas nos ouve. Além de nos ouvir, sente todas as vibrações psicológicas, emocionais, sentimentais que nós transmitimos a ele. Então, quando ele vem à tona, vamos dizer assim, né? Ele sai do ventre da mãe, ele vai reconhecer, vai ficar feliz ou vai ficar até revoltado com aquele pai. Né? Então, o nosso cuidado, né? Eu me lembro, lá atrás, quando nós, por imposições da sociedade, da família, nós fomos batizar a Janaína, que é a nossa primeira filha, e o padre não queria dar muita atenção para a gente, porque nós declaramos ser espíritas. Então, aí, a grandeza desse momento, ela deslustra, ela perde um pouco do brilho, porque há que se ter uma compreensão mais profunda, né? E isso gera uma animosidade. Dá licença, eu vou pôr uma pastilha aqui na boca para me ajudar.
Então, tudo em nossa vida tem início na medida em que a gente reencarna. Porque enquanto estamos no mundo espiritual, né, vamos ficar apreensivos, aflitos, nós vamos perceber as dificuldades de relacionamento que tem os nossos pais, como naquele livro Nossos Filhos São Espírito, o espírito reencarnante percebeu que a sua avó era alcoólatra e que era ela que ia cuidar dele na hora do nascimento. Então, cria no espírito uma retração em relação àquela pessoa que deveria estar cumprindo um papel de recepção. A grandeza desse momento, você receber nas suas mãos um espírito que você não sabe de onde ele vem, por que é que ele vem, por que é que ele reencarnou na sua família. Então, nisso tem uma grandeza espiritual a ser respeitada. E essa avó simplesmente pega a criança, coloca em cima de uma pia, toda gelada, entendeu? E mostrando despreocupação com as condições dele. Ele sai do ventre da mãe, está lá com a temperatura da mãe, os 36 graus desse ventre, né? E coloca numa pia gelada. Então, obviamente, no futuro, esse neto vai rechaçar essa avó. Porque fica, é marca que fica, né? Então, isso vai mexer com cada um de nós, né? Se nós tivermos que passar por essa situação. Eu não sei, eu não passei por isso, no meu tempo, mamãe deu à luz dentro de casa, veio parteira, né? Dentro de casa era muito mais, como é que eu digo assim, muito mais carinhoso, muito mais aquecido, né? Agora lá no hospital tem aqueles lances de friagem, né? Porque se encontre, olha como é importante a gente observar isso, porque se encontre lúcido, acompanhando o mergulho na organização física, o reencarnante percebe-se desejado ou reprochado, no caso aqui, rejeitado, registrando estados familiares, bem como os conflitos domésticos onde irá viver. Mas que recepção! É assim que a gente recepciona uma criatura que vem de longe, que vem de uma outra dimensão, né? Para viver com a gente por opção. Às vezes por necessidade, mas a necessidade também é uma opção. Então nós temos que entender isso. Momentos há em que o pavor se torna tão grande que o espírito desiste da reencarnação, ou, em desespero, interrompe inconscientemente o programa traçado, resultando em aborto natural, a gestação em andamento. Olha, o grau de responsabilidade que nós temos que ter. Aí a criaturinha, a mãe sofre um aborto natural. Não tem nenhuma causa física, fisiológica para isso, mas ela sofreu. Então, se nós descobrirmos e estudarmos essas condições, nós evitaremos que espíritos que vêm para o nosso lado, vêm para os nossos braços para aprender, para conviver com a gente, a despeito de simpatia ou antipatia, sofram nesse momento. Desnecessariamente. Sofram nesse momento. Entendemos isso?
Os meses de ligação física com a mãe são também de vinculação psíquica. Daí a importância desse relacionamento. Hoje nós sabemos, por exemplo, uma criança não está muito disposta a fazer amizade comigo, né? Mas ele é meu filho, ou ela é minha filha, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou esperar essa criaturinha dormir e vou falar com ele com acentos de seriedade, mas também com acentos de felicidade pela presença dele, com acentos de aceitação pela presença dele. E vou fazer isso até que ele sorria espontaneamente para mim. Então, há um caso que a mãe queria ter um filho. Quando a enfermeira disse para ela que era uma menina, aquela famosa reação, nossa, eu queria uma filha. O espírito sentiu e ficou rejeitando essa mãe por muito tempo. Até que lhe aconselharam a fazer isso que eu estou falando aqui. Ela fez para poder recuperar a relação com essa filha. Boa noite, Ednadinha, minha prima. Para recuperar a relação de uma maneira saudável com essa filha. Até que um dia a filha levantou, depois de tanta rejeição, falou assim, mamãe, é sério que a senhora gosta de mim? Aí reata-se esse relacionamento. Então, nós, enquanto pais, nós temos que considerar isso. Nossos filhos são espíritos, sabe? E o pai permite que a gente dá uma esticada nesse período de adolescência, né? Porque a criança, nos primeiros tempos, primeira infância, segunda infância, ela só quer saber de brincar e de imaginar coisas, de contar histórias, né? E agora, na adolescência, ela já começa a perceber, como é que eu digo, a ação do mundo exterior na sua vida. Então, aquilo que nós colocamos para ela em termos de fortalecer o seu relacionamento com o mundo, é que vai importar. É o que vai fazê-la vencer essas barreiras, sabe, sem grandes problemas. Sem grandes problemas. Desde que pais, em vez de ficar com medo que a criança vai para lá ou vai para cá, tomar algumas medidas, né? Uma criança, uma menina, ela não vai no açougue, ela não vai na padaria, ela não vai no mercado sozinha. Porque ela é uma criaturinha frágil. E nós temos que entender isso. Nós temos que fazer o caminho que você lembra que Jesus falou? Se alguém te pedir para andar, te obrigar a andar 1000 milhas, ande 2000. A nossa educação passa por isso. A nossa educação devida aos filhos passa por isso. Vai andar com essa criança até que ela se acostume com o caminho, até que ela entenda o caminho, até que ela descubra por si mesma os perigos do caminho, até que a gente perceba nessa criança a sua maturidade. E Eunice, boa noite. Até que ela perceba a sua própria maturidade. Quando ela deixa de ter medo. Mas deixar de ter medo de uma maneira inteligente. Porque criança,
se ela se afinizar contigo em qualquer lugar, ela vai conversar contigo, com você. Ela vai conversar, ela se abre toda. Se os pais não estiverem atentos, podem perder esse filho ou essa filha por causa dessa simpatia dela. Porque tem o lado mal desse mundo de prova e expiação. Então é importante que a gente saiba de todas essas coisas para entender, para nós encerrarmos também. Quanto tempo nós temos aí, filhote? 8 minutos. Para encerrarmos também, olha, está lá no Livro dos Espíritos. Além do ensino puro e simples dos valores pedagógicos, a educação deve esclarecer os benefícios que resultam da aprendizagem, da fixação dos seus implementos culturais, morais e espirituais. Por isso, e sobretudo, a tarefa de educação há que ser moralizadora, a fim de promover o homem não apenas no meio social, antes preparando-o para a sociedade essencial. E aqui também um detalhe digno de fixação até. Preparando-o para a sociedade essencial. O que é essa sociedade essencial? É aquela pré-existente ao berço onde ele veio e sobrevivente ao túmulo para onde se dirige. Então, observa aqui, a sociedade essencial, já lhe ensinou muita coisa. Se nós aprendemos o Espiritismo, nós vamos descobrir o que são essas muitas coisas. E vamos acompanhar o desenvolvimento da criança de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais profunda. Porque nós sabemos, por exemplo, uma clássica afirmação de pais, que eu mesmo já fiz esse tipo de afirmação, filho dentro de casa é uma coisa, filho na rua é outra. Porque dentro de casa ele obedece aos pais. Na rua ele acha-se dono do próprio nariz, como se diz. E aí ele toma decisões e pode tomar decisões erradas. Se ele não tiver dentro de casa a base do Evangelho, se ele não tiver dentro de casa o ensinamento espiritual, sabe? Para poder fazer esse caminho, desde o final da sua adolescência até a sua maturidade, sem erros, ou com o mínimo de erros possíveis. Fazer esse caminho com alegria, porque ele vai perceber a cada momento que o pai ensinou que é assim, que a mãe ensinou que é assim. Ele vai perceber essas coisas pelo caminho. E fazendo essas coisas, ele vai entender também que ele está ganhando espiritualmente. Mas nós temos que considerar sempre, ou pelo menos por enquanto, nós vivemos num mundo de prova e expiação, em que as famílias, poucos sabem disso, as famílias que nos trouxeram. Eu tive a felicidade de nascer numa família em que papai era espírita, que estudava o espiritismo. Mas quantos têm essa oportunidade? E pode ter certeza que mesmo assim eu devo ter errado muito com as minhas filhas, com meus filhos. Sabe? Porque é um conjunto de coisas que nós temos que aprender para saber que essa criaturinha chegou para ser ensinada. Ou essa criaturinha chegou para nos ensinar. Então, quando chega falando coisas
que nós achamos, nossa, essa criança parece bem dotada, né? Bem dotada não existe porque seria uma injustiça, né? Mas espírito experiente. Quando nós notarmos que esse espírito é um espírito experiente, procuremos nos aproximar mais para ampará-lo. Procuremos acompanhar o seu conhecimento, fazendo um paralelo com o nosso conhecimento. Quando ele não tem esse conhecimento e às vezes até demonstra certas dificuldades de relacionamento, aí também temos que nos apresentarmos com mais frequência nas estruturas psicológicas dessa criança, para que ele aprenda a gostar de nós, a nos respeitar e respeitar as pessoas lá fora, para perceber aquilo que o Cristo ensinou. Só o amor constrói. Não tem outro caminho. Sabe? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Semana que vem, se Deus quiser, eu estarei com menos dificuldades de ordem da saúde e vamos conversar com mais liberdade, sem o acompanhamento das minhas tosses, né? Vamos então, ainda uma vez, agradecer ao Criador a oportunidade que nos foi dada para aprendermos junto, porque todos nós temos carência de luz, carência de saber fazer, carência de fazer saber. Então, mentalizemos Jesus, que nos mostrou de maneira transparente tudo o que podíamos assimilar nesses últimos 2000 anos, em termos de aprendizado espiritual, de aprendizado espírita, de aprendizado individual, de aprendizado familiar. E elevarmos aos céus uma oração, pensando e vibrando pelos nossos irmãos no Irã, que sofrem as consequências de uma guerra planejada. Os nossos irmãos na Ucrânia e na Rússia, que ainda se encontram nesse clima de guerra. Vibrarmos para que os líderes políticos consigam perceber que, assim como os grandes impérios do passado se desfizeram, a tentativa de hoje de querer mandar no mundo sozinho também vai se desfazer. Porque Deus não quer a soberania de um povo sobre o outro. Ele quer a soberania da luz. Ele quer a soberania do amor. O amor ao próximo, como ensinou Jesus. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, onde quer que estejam, que seus lares, que suas famílias sejam beneficiadas nesse momento com a ação de espíritos amigos e benfazejos. Que Deus abençoe a todos neste momento. Que assim seja, que assim seja. Vou concluir aqui, Beto.